Olá, e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em um tema que está redefinindo o palco da alta governança e do controle estratégico: o fim da dependência cognitiva assistida. Para o Conselho de Administração, e igualmente para os líderes estratégicos que arquitetam o futuro das companhias, esta discussão é vital. Ela aborda a essência de como tomamos decisões em um mundo cada vez mais pautado por algoritmos. Estamos aqui para desvendar como a governança, longe de ser um freio burocrático, pode se tornar um verdadeiro acelerador de receita, protegendo o cerne do valor corporativo. E a base da nossa conversa é um artigo instigante de Walter Maier Neto, que provocativamente intitula sua tese: Governança não é freio, é acelerador de receita. O fim da dependência cognitiva assistida. Sara, o que Maier nos apresenta não é meramente uma ideia, mas um blueprint para a sustentabilidade da velocidade. A tese central é poderosa. A aceleração digital, paradoxalmente, pode se converter numa escala de erro se não for ancorada por uma governança robusta. Ele cunha o termo dependência cognitiva assistida, ou DCA. Pensemos no cenário. Um executivo solicita uma análise complexa. Em segundos, um sistema de inteligência artificial entrega um relatório visualmente impecável, com gráficos e projeções convincentes. A tentação é imensa de aceitar esse output sem o devido atrito crítico. Este é o alicerce da DCA, e é onde o músculo crítico do líder começa a atrofiar. Compreendo. Então, Alex, estamos falando de uma espécie de inércia decisória, onde a conveniência da resposta instantânea mascara a falta de um escrutínio profundo. Para um conselho, isso me parece um risco vicário imenso, o famoso CPF na reta. Como essa dinâmica afeta o valor da empresa a longo prazo? Maier aborda a patologia da resposta instantânea, certo? Exatamente, Sara. O artigo de Maier detalha que, para o Conselho de Administração, a DCA não é apenas uma questão de eficiência, é um passivo silencioso que corrói o valuation. Decisões estratégicas baseadas em algo que ele chama de alucinações plausíveis ou dados sem a devida integridade, a médio e longo prazo, destroem múltiplos de mercado. A verdadeira velocidade de um negócio, como ele defende, não se mede pelo tempo de resposta da máquina, mas pela taxa de decisões corretas que se consegue por ciclo. A governança, nesse contexto, precisa ser reenquadrada não como um entrave, mas como um ativo de performance. Faz sentido. E isso me leva à armadilha da competência. Muitos líderes, já sobrecarregados, poderiam ver o algoritmo como um parceiro de confiança inquestionável, justamente porque ele assiste. Mas o que Maier propõe para reverter isso? Ele menciona um protocolo de fricção estratégica e o modelo de soberania humana no loop. Como isso funciona na prática para devolver o comando estratégico ao líder? Ótima pergunta. O modelo de soberania humana no loop é a chave para o que Maier denomina governança soberana. Ele sugere que não estamos pedindo para desativar a inteligência artificial, mas para arquitetar camadas de validação e rastreabilidade que garantam que o humano permaneça no controle do julgamento final. Pense nos freios de um carro de Fórmula 1. Eles não servem para parar o veículo, mas para permitir que ele entre nas curvas com uma velocidade muito superior à dos concorrentes. O protocolo de fricção estratégica é exatamente isso. É uma pausa deliberada, um momento de atrito intencional, para que se possa discernir se o output algorítmico reflete a realidade do negócio ou apenas um eco do senso comum digital, como ele descreve. É verdade. Então, a fricção não é um sinal de lentidão, mas de precisão. E isso combateria o que chamamos de abismo do ROI, quando investimentos vultosos em tecnologia não se traduzem em resultados tangíveis, porque as decisões tomadas a partir delas são falhas na origem. Exatamente. Quando um time tem confiança absoluta na integridade do sistema de decisão, ele opera com mais coragem, com maior agressividade calculada, não com menos. O Fiduciary Decision Engine é uma ferramenta que o artigo descreve como essencial. Permite ao board simular cenários de risco com lastro real, eliminando aquela hesitação que muitas vezes paralisa organizações que não possuem essa robustez nos seus processos decisórios.
O controle, Sara, é o que realmente permite a ousadia, não o oposto. Erradicar a dependência cognitiva assistida é, no fim das contas, restaurar a autoridade do líder como arquiteto das escolhas estratégicas e não apenas um receptor passivo de informações. Certo. Isso significa que a governança se torna uma vantagem competitiva inegável. Empresas que cultivam esse rigor decisório, que investem nesse atrito estratégico, são as que capturam fatias de mercado deixadas por concorrentes que, na pressa por automação, perderam a sobriedade e o critério. A tese de Mayer é um chamado para construir um alicerce que sustente não apenas a operação, mas a própria essência da inovação responsável. Considerando tudo o que discutimos, para os líderes que nos ouvem, o próximo passo prático começa com uma reflexão interna sobre o fluxo decisório. Mayer nos oferece um teste da fricção. Pergunte-se: quantas das nossas decisões recentes seriam mantidas se a inteligência artificial que a sugeriu fosse removida do loop? Qual o custo real de uma decisão rápida e errada versus uma decisão precisa e fundamentada? E mais importante, estamos realmente operando mais rápido ou apenas gerando mais ruído em menos tempo? Propomos que, nos próximos dias, cada C-Level e líder estratégico instale um momento de pausa deliberada em seus processos. Antes de aceitar um diagnóstico algorítmico que impacte significativamente o equity da companhia, crie um protocolo simples de validação humana. Isso pode ser tão direto quanto exigir uma segunda análise com um filtro humano treinado para o atrito estratégico, ou uma reunião breve com um comitê de risco fiduciário. Esse movimento, ainda que pareça pequeno, é o primeiro passo para erradicar a DCA e restaurar a soberania decisória, transformando governança em acelerador de receita. Que panorama fascinante e urgente, Alex! A profundidade da análise de Mayer é um lembrete de que o controle, longe de ser um freio, é o verdadeiro guardião da inovação e da velocidade sustentável. Para nossos ouvintes, para aqueles líderes que buscam consolidar uma vantagem competitiva duradoura e proteger o futuro de suas organizações, a maestria está em refinar a arte da decisão. Convidamos você a ir além. No Executive Office, nosso portal exclusivo, em office.blueprintofmastery.com.br, você encontrará a planta baixa detalhada deste episódio, com os conceitos-chave, o checklist para o nível de board e todo o acervo de insights destilados por Walter Mayer Neto. Mergulhe nesses recursos, eles são o alicerce para sua próxima era de crescimento estratégico. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos por sua sintonia e até a próxima jornada de domínio no Blueprint of Mastery.